sobre o projeto de lei 1904 de 2024. É sobre esse projeto, mas é muito mais. Nós vamos conversar tendo por base o PL 1904 de 2024, vamos conversar sobre voto, sobre você eleger alguém para integrar durante 4 anos a estrutura do Estado, a estrutura do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Você está avaliando bem a pessoa que você escolhe como candidato? E esse bem, como é que se avalia? Quais são os critérios? É por religião? É por sintonia de ideias? Por partido? Por espectro político? Por conjunto de ideias? Como você avalia o candidato a compor uma estrutura que durante 4 anos pode modificar toda uma geração, a vida de toda uma população? Como é isso? Então não é um assunto fácil. Aliás, nada é fácil. Em sociedade, esquece. É problema. Mas a gente tem que conversar. Eu já fiz várias vezes, né? Já conversei várias vezes sobre silêncio, jamais. Jamais. O silêncio, ele só é válido e é para refletir. Meditar, refletir, analisar, se concentrar sobre alguma coisa, mas jamais diante de uma situação. Nós vamos conversar tendo por base o projeto de lei 1904 de 2024 sobre as relações de gênero. Sabe a ideologia de gênero que dizem para você que é coisa errada, que não se pode ter nas escolas? Ideologia é o estudo das ideias sobre o gênero que é masculino e feminino. Nesses estudos existe um leque de questões relativas ao homem e à mulher. Se eu for conversar com você aqui, por exemplo, sobre a andropausa, já ouviu falar? A andropausa é a mesma coisa, semelhante à situação da menopausa que é das mulheres. A questão masculina é um estudo de gênero. O que eu estou falando para você? A ignorância é a pior doença em sociedade. Ao não querer saber, ao não querer conhecer, a gente pode estar colaborando para o caos social. O Pelé deu a seguinte declaração em entrevista à Folha de São Paulo, em 1977. Ele falou o seguinte, abre aspas: "O povo brasileiro ainda não está em condições de votar por falta de prática, por falta de educação e ainda mais porque se vota em geral mais por amizade nos candidatos." Fecha aspas. Ele ou não se deu conta, ou não sei, né? Quando ele fala por falta de prática, ele estava em plena ditadura. Ditadura que se iniciou em 1964. Ele foi corajoso? Não sei. Não conheço muito Pelé para tecer alguma avaliação sobre sua postura. O fato é que realmente falta de prática. Tudo na vida é prática. A gente precisa exercitar principalmente a democracia representativa, onde você coloca representante da sociedade para governar, para legislar. O fato é, por falta de educação, isso desde o século XIX,
Agostinho Marques Perdigão Malheiros já dizia: falta de educação política dentro do parlamento. Pois é. Então, gente, a conversa é profunda, é séria e vai ser longa. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim: não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja: o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Pois é, a semente vai brotar. Semente do mal também brota. Também brota. Eu estou trazendo para vocês essas 3 figuras. Mas a conversa não é sobre aborto? Pois é. Mas eu estou fazendo aqui com toda a calma do mundo. Eu espero que você consiga entender a linha de raciocínio. Presta bem atenção. Esse pastor, ele faz essa fala no púlpito da igreja dele, quer dizer, do pai dele. O pai dele passou para os filhos. Agora, o pastoreio, a missão, né? Ele fez essa fala no dia 18 de junho deste ano de 2024, na Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá? Então ele diz que o estudo pode acabar com os filhos. E estudar para a mulher significa se tornar vagabunda, prostituta. Veja bem, uma mulher digna de família, ela tem um diploma, é rodada, é doida. Olha, e mais, aí ele coloca o nome de Jesus. Isso já estava até profetizado, né? Muitos usarão o nome de Deus em vão, né? Então ele fala: você vai falar de Jesus? Ele diz assim: não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja e você vai perguntar o que eu errei. Aí eu vou falar: você aceitou que seu filho estudasse, não é? E ele ainda fala mais. Todo pai e mãe conhece muito bem os pontos fortes e fracos dos filhos. Não adianta empurrar eles para algum lugar que não irão se dar bem. Não arrisque a salvação. Oi, gente, meu nome é Bruna, tenho 17 anos. E em breve vou ser estudante do 1º ano de medicina aqui da USP de Ribeirão. E eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, contar como foi, o que aconteceu comigo, né? Eu moro com a minha mãe, né? Meus pais se separaram quando eu era bem pequena. E desde quando eu era criança, eu vejo minha mãe ralando muito para me criar, né? É uma coisa que me motivou a estudar, me motivou a querer dar uma vida melhor para ela, porque ela merece muito. E foi porque assim, ela me deu muita oportunidade de estudar.
né? E eu estudei para dar essa retribuição para ela. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, né? Desde pequenininha, estudei em escola pública mesmo. Eu tive dificuldades, né? Porque assim, é normal ter dificuldades na vida, né? A gente sofre com isso e é normal porque a gente é humano. É normal errar, é normal, tudo isso é normal. E eu sofri, uma das coisas que mais, né, me deixou, né, órfã, né, na escola foi a falta de informação, né? Não saber coisas sobre o vestibular, sobre estudo, e que eu acho muito importante a questão da informação para vocês poderem construir planos, para vocês poderem sonhar, para vocês quererem passar no vestibular, na universidade, no concurso, seja onde vocês quiserem, né? A informação é muito importante para isso, né? E o projeto Salvaguarda está aqui para isso, né? Para informar vocês, para vocês saberem que vocês são capazes, ninguém é menos capaz aqui, não é, simplesmente não é. E o vestibular, apesar de ser desumano, nós somos humanos. Então, na hora de você fazer vestibular, na hora de estudar, não precisa querer acertar tudo, não precisa querer ser normal, porque é normal, é normal não acertar tudo, é normal ter dificuldades. Eu não acertei tudo no vestibular, nem na primeira fase, nem na segunda. Eu acertei o que eu tinha que acertar, acertei o que eu consegui fazer. E acabou acontecendo, deu seu primeiro lugar aqui na medicina de Ribeirão, mas não era o meu objetivo e não precisa ser o de vocês. O objetivo de vocês tem que ser passar, tem que ser atingir a meta de vocês. Não precisa querer ser perfeito, porque a gente não tem que ser perfeito. Eu não sou perfeita porque eu passei em primeiro lugar. Ninguém é. E é isso que a gente quer falar pra vocês, né? O Salvaguarda tá aqui pra informar vocês e pra vocês terem sonhos, pra vocês poderem sonhar, pra vocês construírem um futuro melhor pra vocês, né? Pra família de vocês, pra mamãe de vocês, pro pai, pra quem vocês quiserem, cachorro. Então assim, é assim, tá? Então sonhem, o Salvaguarda tá aqui pra ajudar vocês a sonharem e aí essa é a nossa meta, tá? Beijinho. Bom, vamos ver aqui o outro post, que é do Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, vultosas verbas de manutenção, de investimento na educação e saúde foram cortados. Olha isso aqui. Universidades federais dizem que o governo bloqueou o orçamento e estão com atividades em risco. Bolsas de pesquisa foram cortadas. Manutenção de pesquisas importantíssimas para o país foram cortadas. E a outra é um dos seus ministros, né, Ricardo Vallès Rodrigues, que ele falou: ideia de universidade para todos não existe. As universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual. Isso é uma ideia de 1802, eu já falei aqui, do The Study Trace. Era o projeto para 2 escolas, 2 classes, 2 escolas. Um projeto de educação para a classe trabalhadora, um projeto de educação para a classe erudita, como ele definia no século XIX. E até hoje está assim, né? Esse é o Bolsonaro. Aliás, Valadão é bolsonarista. Coincidência? Então, gente, quando você vê líderes religiosos que fazem de um tudo para desestimular, porque nós somos formadores de opinião. Quando você se coloca em público, você se torna formador de opinião, alguém vai te ouvir. E quando um líder religioso desestimula uma pessoa que está ali em confiança para escutar a palavra de Deus, e esse líder religioso diga: não levem, não deixem seus filhos irem para a faculdade. Aliás, interessante que naquela semana que ele falou isso, ele foi com os filhos para Harvard, que é uma faculdade americana, para você ver. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte:
essa linha, essa visão de mundo da extrema-direita, que muitos definem bolsonarismo, no Brasil, né? Seu líder máximo, chamado Jair Messias Bolsonaro, vai ser ilustrada, mais adiante nós vamos falar, do parlamentar que elaborou o projeto de lei 1904, Sóstenes Cavalcante, pastor. Então, nós vamos analisar como este projeto foi elaborado. Por quê? Opiniões, nós temos vários vídeos aí, já as pessoas fazendo análise e tal. Mas eu estou focando esta análise na forma como este projeto de lei foi elaborado. Por quê? Quando você faz um projeto de lei é uma elaboração de normas, sendo federal, vai para toda a população daquele país. Então, para você elaborar uma lei, você tem que fazer as coisas com muito cuidado. Lembra das universidades que as verbas foram cortadas? Então, mas vamos ver como é que faz esse processo de elaboração de lei até nós chegarmos à análise. Vamos. Vocês ouviram Bruna, não é? Bruna está fazendo a mobilidade social. Já deve ter se formado em 2022. Com certeza está com condições materiais melhores, com qualidade de vida melhor, sendo médica, podendo se realizar profissionalmente, contribuir para o desenvolvimento do país e ter uma vida melhor, ter um salário melhor, porque neste país você só consegue ter um melhor salário se você for um bom empreendedor, conseguir dominar as técnicas do empreendedorismo, ou através do estudo, do trabalho. Então, você ouvir uma jovem de 17 anos em 2017, né? E ouvir um pastor, uma liderança religiosa, dizer que uma mulher, uma jovem, ao cursar uma faculdade se torna prostituta, vagabunda. Aqui nós não estamos dando opinião, nós analisamos discursos e práticas. E não tem nada a ver, o discurso deste pastor não tem nada a ver com o que Jesus ensina, nada. Vamos falar da lei. Então, uma lei é uma norma social, é uma norma para disciplinar, para regrar, para garantir direitos e também deveres. Então, ela tem todo um procedimento para que possa ser muito bem elaborada. Ela tem que ser muito bem elaborada, muito bem pensada. Inclusive, tem um documento para orientar essa elaboração, porque ela vai impactar vidas. Vamos ver o caminho. Eu vou terminar essa primeira parte. Essa segunda, né? Mas enfim, rapidamente falar desse caminho da lei, tá? Então, primeira coisa, elencar um problema social. Como essa série está tratando da criminalização do aborto,
Então, o problema social é o aborto, certo? Tem elencar um problema social. E aí, quem pode elencar? Você, cidadão, você pode sugerir, você pode levar para os poderes constituídos, seja municipal, estadual, federal, né? Os parlamentares que ali estão. Você pode levar um problema que você esteja vendo, seja do país, seja de sua cidade, sua comunidade, seu município, seu estado, né? Você pode e deve contribuir para isso. Então, elencar um problema social. E aí, depois que você elenca esse problema, você vai identificar a área deste problema. Está na área social, cultural, econômico, religioso, área da saúde, área do trabalho. Qual é a área? No caso do aborto, é a área da saúde. Certo? É da saúde, e nós vamos ver que há muito mais, né? Há um contexto aí dentro da área da saúde que a gente não pode desconsiderar, e esse deputado nem toca. Terceiro, fazer diagnóstico estatístico do problema. Então, é uma lei federal. Então, tem que estudar. Por que elencou o aborto? Por que escolheu o aborto? A questão do aborto é um problema. Nós vamos ver. É um problema social, de saúde pública. Como é uma lei federal, é uma lei que vai impactar toda a população, então tem que se fazer o diagnóstico em todas as regiões do país, em todos os 5.570 municípios deste país, para saber como está essa questão social dentro desses lugares. Por quê? Porque cada região tem suas características, em termos de recurso, em termos de comportamento. Então, há uma série de que a gente chama de variáveis regionais para poder entender a dimensão desse problema social, dessa questão social, tá? Então, você pode usar, você deve usar, porque eles existem para isso, para fazer o diagnóstico, são os institutos de pesquisa. Mas Bolsonaro cortou lá atrás. Agora, na gestão de Lula, é que está sendo reconstruído. Então, institutos de pesquisa, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o TCE, que traz os estudos socioeconômicos dos municípios, importantíssimo, o CEPERJ, Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Portal de Dados Abertos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui porque eu estou no Sudeste, eu estou no Rio de Janeiro. Mas todos os estados têm os seus institutos de pesquisa, todos, as suas universidades. Portal Brasileiro de Dados Abertos, Instituto de Pesquisa, Institutos do Feminino e das Existências Múltiplas, IPFEM, Institutos de Estudo de Gênero, IEG, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade e outras mais. Cada região do país possui inúmeros institutos de levantamento e análise de dados estatísticos das mais diversas áreas da sociedade: educação, trabalho, saúde, ambiente, religião, etnia, gênero e por aí vai. É um trabalho hercúleo, como a gente diz, é um trabalho de grande monta. Só para você ter uma ideia, para eu fazer essa série, olha aqui o material. Ó,
tá? Então, com certeza, vou ter falhas aqui, porque uma pessoa só não dá. Agora, o deputado federal Sóstenes Cavalcante tem 24 assessores. 24 assessores com salários de mais de 10 mil reais, que poderia fazer um brilhante trabalho de pesquisa, de diagnóstico, e não fez. Nós temos, bom, eu trouxe aqui o exemplo do INPA, o Instituto de Pesquisas da Amazônia. O INPA gera informações que subsidiam a formulação de políticas públicas e permitem a tomada de decisões, produzindo propostas de alternativas eficientes nas áreas de segurança alimentar, saúde e acesso à água de qualidade e energia. Cada instituto desse gera dados, geram informações que vão auxiliar na elaboração de projetos de lei. Mas não foi usado neste caso. Então, aí você tem o caminho da lei, tá? E aí você elabora a lei, tá? Essa lei, a tramitação dela, ela vai passar por os seguintes caminhos. Ela vai para a mesa diretora para ser lido no expediente para conhecimento dos deputados. Depois vai para o Diário da Assembleia e é publicado no Diário da Assembleia, que é o Diário Oficial do Poder Legislativo. O projeto deverá ser incluído na pauta para possível recebimento de emendas no prazo de 2 dias, porque vai ser debatido, outras ideias vão vir para melhorar esse projeto. O parlamento é isso, apresentação de projetos de lei, debates sobre as questões sociais, né? E aí, esse projeto de lei, nem todos eles passam por isso. A lei da criminalização do aborto foi votada em regime de urgência e não tem, até agora, audiência pública, já foi pedido, e também não foi previsto passar pelas 3 comissões, que todo projeto deve passar para ser examinado. Então, imagina, um projeto que criminaliza mulheres que passam pela violência que é um aborto, a urgência, sem debate de especialistas, sem debate com os vários movimentos sociais das mulheres, enfim, nada. Depois do exame das comissões, com os pareceres das comissões, os projetos serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação em plenário. Votado e aprovado na Assembleia, o projeto de lei deverá ser remetido ao Executivo. Pode ser o prefeito, o governador, o presidente, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. E aí, sendo sancionado, vai ser promulgado, vai ser publicado no Diário Oficial. E aí ele se torna lei. Bom, acabou aí? Não. E eu vou parar aqui. Então, eu vou fazer a leitura para preparar para o terceiro episódio, que é a lei no orçamento. A pesquisa que eu já fiz foi: não há identificação da lei com a verba. Mas eu vou trazer um exemplo que é da causa animal aqui em Arraial do Cabo. A lei da causa animal, ela foi feita em 2022. Existe a lei, 2022. Neste orçamento, no orçamento deste ano de 2024 em Arraial do Cabo, está a rubrica causa animal, proteção animal, R$700 mil. Até agora,
os protetores não foram chamados para planejar, para colaborar no planejamento do uso dessa verba. Animais, cães e gatos continuam sendo assassinados, abandonados, assassinados, mutilados aqui em Arraial do Cabo, sem que os poderes instituídos, que foram eleitos pela população, sentem para fazer o uso dessa verba. Então, isso a gente vai discutir mais para frente, tá? Como vocês viram, não é fácil, não é simples elaborar um projeto de lei. E o primeiro requisito que eu quis chamar a atenção é a bagagem intelectual, cultural, social que um parlamentar tem que ter. Conhecimento escolar, formação escolar, conhecimento de toda a dinâmica da instituição que ele está entrando, da estrutura do poder, dos protocolos, dos procedimentos, dos documentos que orientam a conduta, a elaboração de um projeto de lei. Agora, eu chamo a atenção para o tipo de visão de mundo que a extrema-direita tem e dissemina para os outros. Para os outros. Os filhos de Bolsonaro tiveram formação, mas disseminam que uma mulher entrar para a faculdade se torna vagabunda, prostituta. E aí elabora uma lei cheia de erros, onde a gente vai ver ali a ausência de uma orientação, documento de procedimento, de como proceder, dos diagnósticos que tem que fazer, um projeto de lei totalmente irresponsável, descompromissada com a população em sua totalidade, rompendo com o Estado laico, e muito mais coisas. Mas eu vou parar por aqui, aguardem o próximo episódio, para a gente poder continuar estudando à luz da sociedade, à luz da Constituição. Crença, cada um tem a sua, e não crença também. A sociedade brasileira, ela é caracterizada pela diversidade, por isso que o Estado é laico. O Estado é laico porque reconhece as diversas manifestações religiosas e não manifestação, o ateísmo, né? Então, nós temos uma população de ateus e ateias. Nenhum parlamentar pode usar argumento religioso, porque é um crime quando se rompe com o princípio de laicidade do Estado. Se rompe com as garantias constitucionais de toda a população. Pensa. Em 2015, o IBGE realizou pesquisa sobre o aborto no Brasil. Mais de 2,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um aborto na vida. Destes, 1 milhão de abortos foram provocados. O aborto tem cor e renda. No Nordeste, por exemplo, o percentual de mulheres sem instrução que fizeram aborto provocado é 37% do total de abortos, 7 vezes maior que o de mulheres com superior completo, que são 5%. Entre as mulheres pretas, o índice de aborto provocado
3,5% das mulheres é o dobro daquele verificado entre as brancas, que significa 1,7% das mulheres. Essa é a realidade brasileira.